Gangue da Bola. Esta semana, para além de olharmos para aquilo que diz respeito ao futebol e ao futsal, como já ouvimos nesta edição do Gangue da Bola, vamos hoje falar com o nosso amigo e colaborador Camané, mas mudar completamente de assunto, porque o Camané é também um entusiasta e praticante da columbofilia, e desde há muito tempo que temos esta conversa prometida, e dado que brevemente vai começar o Campeonato Nacional de Columbofilia, não sei se é mesmo assim o termo correto, mas provavelmente será, e o Camané é também, como eu já disse, praticante e vai provavelmente ter pombos também a competir nesse Campeonato Nacional, e vamos tentar perceber aqui em poucos minutos um bocadinho do que é isto da columbofilia, que é, segundo o que eu já fui também um bocadinho ensinado nestes últimos meses, se não é já a segunda federação ou o segundo desporto federado com mais pessoas, com mais sócios, digamos assim, pelo menos é praticantes, exatamente, mas provavelmente há pouco tempo era o segundo com mais praticantes, não sei se ainda se mantém, se não, mas até há bem pouco tempo era. Camané, antes de mais, obrigado por estar comigo e vamos lá então falar de columbofilia e disto que é amar não só o desporto, como também os animais que são os pombos. Ora, boa noite, Pedro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o sítio onde muito bem, nos muito bem. ouçam. Pedro, é verdade, a columbofilia é uma doença que eu também tenho desde os 6 anos. Repara, desde os 6 anos para 55 já vai um Se calhar ainda nem gostavas de futebol. É giro uma coisa relacionada com o futebol, Pedro. Agora menos, mas aqui há alguns anos atrás, muita gente do futebol tinha o hobby da columbofilia. Posso dizer que houve grandes campeões da columbofilia que foram grandes jogadores de futebol. Toda a gente, um bocadinho mais velha, lembra-se do Zé Torres, do Chalana, do Romeu. Houve muita gente dedicada ao futebol, jogadores profissionais que tinham esse hobby, essa paixão pela columbofilia e pelo atleta que é esse bichinho tão pequenino, mas tão resistente ao mesmo tempo. Em relação àquilo que estavas a dizer, Pedro, está chegando novamente, neste momento estamos na pré-época, estamos na fase de preparação da colónia, que é assim que se chama, cada columbófilo tem a sua colónia, e estamos na fase da preparação a partir deste mês, mais a partir do dia 20 e tal, já não posso precisar o dia, começará então as provas os concursos desta campanha. E em que é que consistem exatamente essas provas? Então é assim. Para quem nunca ouviu falar deste desporto, como é que isto decorre? É assim, isto são feitos, portanto, campeonatos a nível, portanto, das coletividades e a nível distrital. E depois também a nível nacional, como é óbvio. Se bem que também já vão havendo provas internacionais que juntam os pombos todos, como por exemplo Mira. Mira tem um columbódromo enorme onde os columbófilos levam para lá os pombos, cada columbófilo leva para lá uma série de pombos, e depois haverá provas daí para ver qual é os campeões, e estes pombos posso dizer, Pedro, que valem depois muito dinheiro, os campeões. Mas voltando ao que é isto, a partir portanto, do dia 20 e tal deste mês, começam as provas, irão ser realizadas por coletividades e por distrito. Irão ser durante o ano realizadas 6 provas de velocidade, 6 provas, isto no distrito de Porto Alegre. Depois depende dos distritos. Quando é, como é que eu posso dizer, quando é aprovado pela Federação, pela Associação Distrital, é aprovado um calendário que é dado a todas as coletividades e depois é aceito ou não, claro, depois vai a votação e é aceito. No Distrito de Porto Alegre este ano vai haver menos uma prova do que a normal, vai haver 6 provas de velocidade, 6 provas de meio fundo, 6 provas de fundo e depois vai haver então as tais ditas nacionais, que são 2 provas de grande fundo. Isto para quem ouve não sabe o que é, mas eu também não sei precisar os quilómetros que divide uma coisa da outra, mas posso dizer mais ou menos entre os 180 a 280, 270, 280 km, se não estou em erro, é velocidade,
daí até aos 370, 380 é meio fundo. Fundo vai já desde aí até aos 600 km e dos 600 até alguns sítios aos 1000 vai o grande fundo. Vamos por partes. Provas de velocidade, o que é que conta para que se diga que temos um pombo vencedor? Não, Pedro, isso é o que chega primeiro, como é óbvio. Que chega primeiro e que não chega só uma vez, porque pronto, o campeonato... Mas porque é que se chama prova de velocidade? Imagino que na prova de meio fundo ou de fundo também conta aquele que chega primeiro. Exatamente, pronto. Isto é assim, cada pombal tem uma que são tiradas as coordenadas do pombal. E depois é feito também, onde no local de solta vai-se tirar também as coordenadas do local de solta. É claro que depois portanto, junta-se as duas coisas e vê-se qual é a quilometragem para cada pombal, porque eu posso receber primeiro que um amigo meu, mas eu estar mais perto do local de solta do que o meu colega. Portanto, depois quem vai fazer a média, portanto, é o computador através das coordenadas. O que é que eu te posso dizer de um pombo? Porque isto é como uma equipa de futebol, um campeonato de futebol. Todos os fins de semana há jogos. Neste caso há concursos. É os concursos de fundo, velocidade, mas todas estas provas têm um campeonato geral. Ou seja, cada prova dessas tu vais ter pontuação. A pontuação vai ser sobre os teus... Vão pontuar todos os pombos, mas todos os pombos que classifiquem, como é óbvio. Isto é uma percentagem de pombos dos que são enviados às provas, há uma percentagem que se tira para classificar. Aqueles que vêm mais tarde já não classificam, como é óbvio. Claro. Portanto, os primeiros é que classificam. E o que é que conta para a classificação? É os primeiros 2 pombos para a classificação geral. É os nossos primeiros 2 pombos. Eu posso ter um pombo que veio muito bem à frente e ganhou a prova, inclusive, não quer dizer que seja um campeão, porque depois na outra pode já não aparecer, ou pode já vir muito tarde e na outra igual, e só marcar uma vez. Os grandes campeões nos pombos são aqueles que normalmente vêm sempre à cabeça. E isso é que é muito difícil de fazer e de arranjar, como é óbvio. Uhum. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa, Pedro. Um pombo-correio é um autêntico atleta de alta... Sim, pelo que eu me vou percebendo, há por aí pombos a serem mesmo muito bem tratados. Pedro, se não for assim, não se consegue fazer nada. Claro. Posso dizer que os pombos todos os dias treinam de manhã e tarde, ou seja, 2 vezes ao dia. São de alto rendimento, como é óbvio. Em que é que consiste esse treino? Pedro, consiste o treino em pô-los a voar à volta do pombal durante, por exemplo, 1 hora de manhã e outra hora à tarde. Posso dizer que normalmente, e com os sistemas novos de voo, a colombofilia vai evoluindo dia para dia. Hoje em dia já toda a gente utiliza este método, que é ter as fêmeas e os machos separados. Ou seja, isto quer dizer que de manhã temos que voar 1 hora as fêmeas, por exemplo, e quando as fêmeas entrarem, temos que voar outra hora os machos. Ou seja, serão 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Isto é o normal do treino do pombo-correio. Consiste em pôr à volta do pombal. O pombo-correio não é como os pombos que andam aí na rua, que andam a vadear. Não, os pombos-correios estão no seu pombal, são soltos por nós e vêm quando nós queremos para dentro do pombal. É isto, para isso e vocês fazem controlos de tempos e tudo isso? Há maquinaria? Se fazem controlos de tempos dos pombos? Nós já fazemos controles de tempo, o tempo que andou a voar. Sim, mas sabem dizer o que é que equivale, por exemplo, a quilometragem que eles voaram numa hora, por exemplo? Exatamente. Então depois da prova, quando são soltos naquelas coordenadas daquele sítio, quando chegam, o computador faz a média... Mas isso nas provas, eu estou a dizer nos treinos. Nos treinos não chegam a saber quanto é... Nos treinos não. Nos treinos nós metemos os pombos a voar durante 1 hora à volta do pombal. Ali andam a voar, dão as voltas que eles querem, ao fim de 1 hora nós chamamos-los para entrarem, temos que os educar com a comida, não é? Que é para eles saberem que quando os chamamos para vir é comer, e automaticamente eles vêm para dentro do pombal. Não são animais que prejudicam ninguém porque não andam na rua, só vão aquela hora para a rua porque somos nós que os metemos, andam a voar à volta do pombal, entram para dentro e depois são tratados no pombal de uma maneira muito, enfim, como
como muitas das vezes nós dizemos que são tratados melhores que as pessoas, porque têm desde vacinas a todo o tipo de preventivos para doenças, porque ao ser uma raça pura tem muitos problemas, podem ter muitos problemas de doenças, então nós temos que precaver essa situação toda, porque podemos dar cabo de uma campanha. E uma campanha, o que significa uma campanha? Uma campanha é uma época, é uma temporada. Claro. Nós, se nos entrar uma doença no Pombal, se estivermos a discutir para tentar ganhar a geral quer dizer portanto, a todas as especialidades, seja velocidade, meio fundo e grande fundo, como podemos também estar a lutar só por uma especialidade. Nós podemos querer ganhar o campeonato de fundo ou o campeonato de velocidade, não é? E se nos entra uma doença qualquer, pois damos cabo da campanha e disso tudo. Agora, daí o campeonato distrital, como estavas a falar, para o nacional, há uma passagem dos melhores ou depois esses resultados vão todos ser contabilizados para haver então classificação nacional? Exatamente. A classificação nacional é feita através de 2 provas nacionais que são feitas. O ano passado foi a Solta de Valência e, salvo erro, de Barcelona. Igualada, que é ali pegada a Barcelona. Igualada. Agora é assim. Essas provas, os pombos são todos, os pombos de todo o país vão ser soltos todos nesse sítio e à mesma hora. Os de todo o país. Enquanto as outras provas normais, cada associação distrital tem o seu caminhão que passa pelas coletividades, portanto, a recolher os pombos e depois vão soltar os pombos todos desse distrito àquele sítio que está marcado para essa prova. Na prova nacional vão ser soltos todos no mesmo sítio à mesma hora. Pois lá está, as coordenadas é que mandam para cada, portanto, para cada pombal a distâncias. Aí, nessas provas, o que é que existe também? Existe os raios, ou seja, existe classificação, porque se os pombos forem para Barcelona, portanto, estão mais perto do norte do que estão mais do que nós aqui, não é? Portanto, depois vai haver aquelas entre os 600, vamos fazer classificação entre os 600 e os 750 quilómetros. Esse é uma secção nacional. Depois outra dos 700 até aos 800 e outra dos 800 aos 1000, por exemplo. Mas pronto, essas são as provas nacionais. Mas isso são 2 a nível nacional. Os importantes são a nível distrital e mesmo a nível da sociedade, como é óbvio. Em termos daquilo que são os atletas, neste caso os pombos, existe mais ou menos uma ideia de quantos pombos se perdem por campanha? Depende muito, Pedro, depende muito do clima que temos durante a campanha, das aves de rapina, da sorte das aves de rapina, porque as aves de rapina é tudo muito bonito quando é para preservar as aves de rapina, mas a nós também nos prejudica muito porque nos causam grandes baixas, não só nas provas, também nos treinos à volta do Pombal. Bastante, não há colombófilo nenhum que não tenha visto um ataque de uma águia ou de um falcão ao nosso bando, ou um borracho nosso. Mas depende. É como a prova também depende do dia que está, como está o vento, se está contra, se está a favor, porque posso dizer que os animais até 500 km, numa prova de 500 km, se o vento estiver a favor, ou seja, a bater nas costas, são capazes de fazer média de 100 km/h ou mais, um bocadinho. Em contrapartida, se estiver de frente, pois os animais vão fazer depende da intensidade do vento, se for forte então, pois vai ser muito mais complicado para eles chegarem, como é óbvio, mas é um desporto muito bonito, Pedro. É muito bonito vermos é tudo uma questão de sorte, não é? E nós tratamos ali todos os dias vir daquelas distâncias. Eu posso dizer isso sempre com toda a sinceridade, Pedro, a mim se me soltassem no meio de uma montanha em Barcelona, não sei quando é que cá chegava. E eu já tive alguns pombos que os soltaram de manhã às 6 da manhã e quando eram 6 e tal, 7 da tarde, estava em minha casa. Portanto, para fazer 1000 km é uma coisa impressionante, um animalzinho daqueles, o que consegue. E aquela cabecinha deve ser uma coisa para eles conseguir orientar e vir a ter casa a 1000 km, é uma situação muito estranha.
que ainda não se consegue, ao fim e ao cabo, ninguém consegue dizer ao certo como é que eles conseguem. Há muitas teorias, mas pronto. Foram animais sempre muito importantes, até mesmo em questões históricas. Por isso é que é o pombo-correio, exatamente. Pombo-correio, e que de facto tem uma capacidade de orientação acima daquilo que outro qualquer ser da Terra tem. E isso também, provavelmente, essa espera e tentar perceber se o pombo vai chegar ou não, também acaba por ser a parte emocionante. Hoje em dia, com a ajuda do GPS, imagino que noutros tempos, sem a ajuda de nada, se calhar não era fácil, digo eu. Hoje em dia facilita muito mais a vida hoje em dia aos GPS, não é? Pois, mas não é fácil pôr-se o GPS no pombo. Já existe um ou outro, mas não é fácil. Mas pronto, em termos de coordenadas, mas porque digo eu. Exato, sim, a nível de coordenadas, com certeza. Vocês medem as coordenadas, sabem onde é que ele partiu, sabem onde é que ele chegou. Nós temos as coordenadas de cada pombal. Depois o caminhão de onde solta tira as coordenadas de lá depois, e faz a média. É porque os pombos, quando vão para um concurso, têm um chipzinho numa pata, não é? Sim. Que quando chega ao pombal, a entrada, que lá está a eletrónica, marca a hora. Pronto, era aí que eu queria chegar, exatamente, era como é que se sabia, como é que se comprovava a entrada do pombo no pombal. Exato, mas isto é na parte já mais moderna, porque ainda existe muita gente que tem ainda o antigo relógio, que na coletividade antes de arrancar vai ser posta uma anilha de borracha na pata do animal, e quando chega essa anilha de borracha vai ser retirada, vai ser introduzida num dedal que entrará dentro desse relógio. Estes relógios antigos. Isso ainda é usado. Hora, o dia e a hora de chegada. Isto vem tudo ao encontro destas coisas da evolução, mas também vem ao encontro de uma coisa que eu gostava de dizer. Realmente este é um desporto muito bonito, mas neste momento está sendo um desporto, e há muita tendência a dizer isto, é um desporto de ricos praticado por pobres. Porque como tu sabes, Pedro, e como está a vida, hoje em dia a criação do pombo-correio, a alimentação, estas vacinas, isto está tudo muito caro. Tem que se pagar, portanto, logo no princípio da campanha, o valor dos pombos e essas situações todas. Podem-me dizer assim, há muita gente que diz, é caro porque vocês querem e dão-lhe do melhor. Então, se não dermos do melhor aos animais que gostamos, para estarmos lá a dar qualquer coisa como se nada, pois não vale a pena estar lá, não é? A columbofilia. Eu acho que quando temos pombos é para nos divertirmos, mas também para dar-lhe todo o valor como animais que nós gostamos e dar-lhe todas as condições iguais às dos outros. Por isso é que eu te digo que não é fácil neste momento, mas sem dúvida nenhuma que é um desporto muito saudável. Hoje, cada vez menos, e vai ter que se arranjar modos de que a nossa juventude volte à columbofilia, porque cada vez há menos. Nós sabemos que as condições, hoje em dia, de ter pombais não são fáceis, mas pronto, uma das coisas que está a colmatar também isso é as autarquias cedendo terrenos para se fazer aldeias columbófilas, onde as pessoas vão fazendo os seus pombais e vão concorrendo daí, e até é mais saudável, porque normalmente esses terrenos são no campo e junta-se ali uma família, um monte de columbófilos que se torna uma família que é muito bonito. E há que tentar arranjar estas condições todas para que a columbofilia, que já teve muitos, por isso há pouco, quando começámos, dizíamos se era a segunda ainda, se a nível de atletas é maior, como é lógico, não é? Cada columbófilo tem 100 pombos, mínimo, normalmente. Portanto, são federados todos, como atletas a nível nacional, a número de atletas são muito... Agora, a nível de praticantes de columbófilos, não sei se ainda será a segunda era, mas já tivemos o triplo ou mais de columbófilos que existem neste momento em Portugal. Deixa-me terminar para te perguntar, falaste no início de que no final desses campeonatos há pombos que chegam a valer fortunas, estamos a falar do quê? Olha, posso dizer, Pedro, que o último foi vendido e o mais caro. Não foi há muitos meses. Comprou um chinês. 1.300.000 euros. Um pombo. É um Cristiano Ronaldo em pombo pequeno.
não é tanto, mas 1 milhão e 300 mil. Não, é um ponto pequeno, disse eu, quer dizer, é a proporção, não é? 1.000 euros, um pombo realmente é. Em Portugal isso não passou até agora, mas já o SIC, que é o Centro Internacional de Criação de Pombos Correios, cá em Portugal já comprou pombos de 20, 30 mil euros, 40 mil. Posso-te dizer também que, se, por exemplo, as pessoas não fazem ideia, há muita gente que vive da columbofilia já, e posso dizer que é a principal exportação da Bélgica é o pombo correio, por exemplo. A principal exportação da Bélgica é o pombo correio. Portanto, há muitos países, cada vez mais os árabes, cada vez mais estão também a comprar pombos, e isto realmente, pronto. Depois toda a gente o que quer é ganhar para poder vender pombos, mas existe pelo menos uma raça portuguesa. As raças portuguesas há muitas. Agora, as que depois têm mais fama são as raças que ganham a nível de Olimpíadas, porque também há Olimpíadas para pombos. Esses pombos que ganham nessas Olimpíadas e nestas provas, como nós estamos a utilizar a Boemira, não é? Essas raças depois é que vão valer mais dinheiro. O que é que isto quer dizer? Se eu tiver os meus pombos, que não são só meus, que são meus e mais de 2 amigos meus, porque com a nossa vida não temos tempo para os tratar bem, então é preferível sermos 2 ou 3 do que ser eu sou sozinho e não os tratar em condições. Imagina que temos uns pombos muito bons, ganhamos tudo, não é? Por exemplo, eu faço parte destes 3 somos o regresso do Rocio, que é onde temos o Pombal no Rocio, então como regressamos à columbofilia é o regresso do Rocio. Imagina que nos saem ali um monte de pombos muito bons, começamos a ganhar tudo, não é? Esses pombos começam a ser chamados, imaginamos, e vamos pôr o nome de regresso ao Rocio. Aos pombos, cria-se essa raça do regresso ao Rocio. Aí já temos uma raça portuguesa, como é óbvio. Sim, mas tá isso são cruzamentos que nós fazemos de muitas raças para tentar arranjar o melhor que haja e que consigamos. Não é fácil fazer na reprodução, temos que ser nós a ver, vamos pôr este, vamos juntar aquele, vamos juntar esta linha à outra, cada pombo tem a sua linha de sangue, claro, como é óbvio, dentro do pombo correio. Pedro, é um mundo muito abrangente para tão pouco tempo. Já foi um início. Já foi, e vamos, obviamente, depois tentar saber esses resultados, pelo menos mais que não seja no fim da época. Mas vamos ficar por aqui hoje. E vamos fazer uma coisa, Pedro. No final da época, vamos fazer um programa sobre isso e vamos fazer aqui com o campeão distrital de Porto Alegre, com o campeão distrital. Mas não é com o pombo campeão. O pombo é capaz de não me responder às perguntas. Não, com o Colombófilo, campeão distrital, porque não vai ser um pombo que vai ser campeão, vai ser, portanto, toda o conjunto. Sim. Pode haver um pombo muito bom, pode ser anilhador, que existem depois prémios individuais para os animais, mas não é ele sozinho que vai ganhar um campeonato, até porque, como contam 2 pombos em cada prova, não podia ser só um. Imagina que eu tenho um muito bom que ganhava sempre, só um. Sim. O segundo não marcava, eu não era campeão. Pois, exato. Lá está. Muito bem. Vamos fazer um programa com os campeões nacionais, com os campeões distritais. Vamos sim, senhor. O gangue do pombo. Camané, muito obrigado. Voltaremos a falar de columbofilia, com certeza. É sempre um prazer, amigo, estar aqui no Gangue da Bola. Sabes que para nós é um prazer muito grande fazermos parte desta família. Muito bem. E para mim é um prazer tê-los cá. Muito obrigado então e voltaremos a falar sobre este assunto e até à próxima.